Os 10 melhores fundos imobiliários Ranking 2021. Conheça os melhores fundos imobiliários. Pode ser um ótimo negócio para você, investidor. O investimento em imóveis é o sonho de muitas pessoas. Porém, os custos para mantê-los costumam ser altos, principalmente quanto aos empreendimentos comerciais com os FIIs e os fundos de investimentos imobiliários. Você pode investir neste segmento, obter todos os benefícios de um imóvel físico e ainda pode desfrutar de outras vantagens, como liquidez em 2 dias, e a tendência é de que essa área siga em crescimento. Portanto, pode ser o momento ideal para lucrar com a valorização dos melhores fundos imobiliários. Mesmo com toda essa atividade, é preciso cautela para entender o funcionamento do mercado, quais as vantagens e os FIIs mais indicados e baratos para a sua carteira. Se você está interessado nesse tipo de investimento, temos mais uma boa notícia. Na Rico, você investe nos melhores fundos imobiliários de 2021 com taxa zero. Então, para aproveitar todas as oportunidades, preparamos este guia completo para você começar a investir em FIIs ainda hoje. Como funcionam os fundos imobiliários? FIIs 2020, a cenário a crise e do coronavírus. Ranking de FIIs mais rentável, veja a lista. Quais foram os 10 fundos imobiliários em 2020? Ranking FIIs. Montagem em uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Como calcular a rentabilidade dos melhores fundos de investimentos imobiliários. Onde acompanhar a rentabilidade dos fundos imobiliários. Quais os riscos de investir em fundos imobiliários. Passo a passo de como investir nos fundos imobiliários. Perguntas frequentes sobre os fundos imobiliários. O que são, como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos de investimentos imobiliários são carteiras que possuem imóveis físicos ou ativos de setor. A composição varia conforme o objetivo da gestão. Basicamente, eles são classificados em fundos de tijolo. Esse tipo de investimento, majoritariamente em imóveis físicos, por exemplo, shoppings, centros, escritórios corporativos e galpões logísticos. Fundos de papel são FIIs que possuem papéis de renda fixa ligados ao setor imobiliário, com um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e LCI, Letras de Crédito Imobiliários. Fundos híbridos são fundos que possuem uma carteira mista entre empreendedorismo imobiliário, títulos imobiliários ou até mesmo carta de outros FIIs, ou chamados fundos de fundos. Por ser um fundo de investimento, o patrimônio total é dividido em cartas de mesmo valor. Então, ao investir em FIIs, você se torna uma cotista e sócio do empreendimento. Uma das vantagens deles é que há uma gestão especializada que acompanha o desempenho e faz as mudanças necessárias com o objetivo de conseguir os melhores resultados. Além disso, o gestor também é responsável pelo
repasse dos rendimentos, reinvestimentos e pagamento dos tributos. Então, se você buscar investir em imóveis com tranquilidade, os FIIs podem ser excelentes escolhas, sem contar que a burocracia é muito menor, pois você negocia as suas cartas a qualquer momento. Basta ter uma conta em uma corretora de valores como a Rico e acessar o seu home broker. Os retornos dos fundos imobiliários podem vir em duas formas. A primeira é a valorização da conta, que depende do ganho de capital através da negociação que ocorre diariamente na Bolsa de Valores entre os investidores. Outra fonte de rendimento é através do recebimento do aluguel mensal, que o fundo pago sendo obrigado a distribuir 95% do que recebe depois de pagar seus custos. Funciona como, de fato, recebimento de aluguel em seu imóvel físico. Uma das vantagens de investir em fundos imobiliários é que os aluguéis são isentos de tributos. Assim, você utilizá-lo para o custeio das suas despesas ou para reinvestimento. Se o seu objetivo é viver de renda ou aposentadoria ou independência financeira, esse pode ser um investimento. Para os fundos de papéis, os rendimentos provêm do desempenho das aplicações, portanto, os indexados como o IPCA e o IGPM têm influência sobre o montante total. Digamos que um FL invista em LCI indexada ao CDI. Se o indexado subir, os rendimentos dessa LCI aumentam e você receberá mais proventos. Os fundos imobiliários de papel costumam ser recomendados aos investidores que buscam estabilidade e proteção contra o aumento nos juros da economia. Em um cenário de alto, esse ativo tende a oferecer proventos maiores e menor oscilação nas cotações. Já os fundos imobiliários de tijolos podem ser boas opções para os que buscam investir de fato em um imóvel físico e também para aproveitar momentos de aquecimento da economia, no que os fundos imobiliários têm características de renda fixa e variáveis. Eles costumam ser indicados para investimentos de médio e longo prazo. FIIs em 2020. O cenário com a crise do coronavírus, a pandemia do novo coronavírus, e consequente fechamento das economias do mundo por alguns meses, trazem um alto grau de incidência em relação à recuperação econômica. Ainda assim, o número de pessoas que aplicam em fundos imobiliários atingiu o patamar de 1,1 milhão em outubro de 2020, conforme o boletim mensal da B3, após queda acentuada na primeira trimestre do ano. Índice IFIX, principal benchmark do setor, vem se recuperando, apresentou alta de 1,51% em novembro de 2020. Para os principais meses, o mercado deve continuar volátil, a depender das discussões sobre a velocidade da
recuperação econômica, a reabertura gradual e consequente dos centros comerciais como shopping centers contribui para o cenário positivo. Ranking de FIIs mais rentável, veja a lista. Existem métricas para medir o desempenho de fundos de investimentos imobiliários. Para construir um ranking FL, utilizamos principalmente o Dividend Yield, que pode ser traduzido como rendimento de dividendos, e indicador que mede relações entre os dividendos pagos por uma ação ou fundo imobiliário em relação à cotação atual do ativo. Então, se eu de fundos do 5% que diz que ele paga o dividendo de 5% do valor da cotação atual, valor usado no cálculo. Confira o ranking FIIs com as 5 alternativas mais rentáveis do mercado. Em dezembro de 2020, de acordo com informações do site Fundos Explorer, um GR Low Variant GRLV11, 2 Guinea Real Strat KNR11, 3 XP Corporate Macaé XPC11, 4 Merito Ações Imobiliárias MFAL 11, 5 Hectare CEHCTR 11. Importante, a lista apresentada traz o ranking FLL de momento. Dezembro de 2020 não é uma recomendação de investimento. Carteira recomendada de FIIs para 2021. A Rico oferece a seus clientes uma carteira recomendada com os melhores FIIs para investir. Seu desempenho vem se mostrando superior ao FIX, mesmo no cenário difícil de 2020. Nos últimos 12 meses, seu rendimento foi de 1,7% contra menos 2,4% do IFX, ou seja, 0,7% acima do indicador. Os melhores retornos mensal já registrado foi de 22,6% contra 10,6% do IFX. Quais foram os 10 melhores fundos imobiliários em 2020? Ranking FIIs. Os fundos imobiliários para 2020 são aqueles que apresentam crescimento contínuo tanto nas cotações quanto nos proventos pagos aos cotistas. Como esse ativo faz parte da renda vulnerável, entenda que desempenho passado não é garantir retorno. Apresenta um crescimento contínuo tanto nas cotações quanto nos proventos pagos aos cotistas. Como esse ativo fazem parte da renda variável, entenda que desempenho passado não é garantia de retorno futuro. Por isso, você deve fazer uma escolha criteriosa e avaliar todas as informações pertinentes do FL desejado a Rico divulgar a seus clientes uma carteira recomendada de fundos imobiliários, porque
acredita que os fundos nela listados estão entre os melhores a mais rentáveis para 2020 e 2021. Embora seja importante você acompanhar as atualizações da carteira que são mensais neste momento. Em dezembro de 2020, o ranking de Fields traz um Captain Secret CPTS11. O CPTS11 é um fundo de papel que distribui seu patrimônio majoritariamente entre recebíveis imobiliários, em sua maioria investimentos de renda fixa. Constituído em 2014, ele tem taxa de administração de 1,505%. A acumulação hoje em dividendos é de 1,08%. Quinha Índice de Preços KNP11. Outros fundos de papel da nossa lista. KNP Invest, principalmente em ativos de títulos imobiliários disponíveis no mercado. O Kinner cria em 2016, desde então tem um objetivo em investir mais 50% do seu patrimônio, liquidez e aquisição, certificado de rentabilidade imobiliário CRI. O fundo taxa de administração de 1%, de 0,89%. Vice Logística VILG11. O fundo VILG11 é o fundo de tijolo que, portanto, investe principalmente em empreendimentos imobiliários como endereço físico. Como o próprio nome indica, o VINCE direciona o patrimônio para galpões logísticos. O grupo tem taxa de administração de 0,95% anual, mais taxa de performance de 20%, sempre que os rendimentos ultrapassam o valor da IPCA mais 6% ao ano. A dívida yield atua de 0,48%. XP mais XPML11. O XPL11 é mais um exemplo de fundo de investimento de tijolo para a nossa lista. O FLL foi constituído em 2017 e tem um patrimônio aplicado quase que integralmente no segmento de shopping center. A sua taxa de administração pode variar entre 0,65% e 0,95% ao ano, e hoje é de 0,38%. VB Prime Office PVB11. O VBI Prime Office é um FLL do tijolo que investe em lojas corporativas em espacial escritório. Sua taxa de administração está fixada em 1% e o dividend yield está estabelecido em 0,48%. CSHG Renda Urbana HGRU11, constituído em 2018. O HGRU11 também é um fundo de investimento imobiliário de tijolo. Ele distribui seu patrimônio entre empreendedorismo urbano de uso institucional e comercial em sua maioria.
A taxa de administração é de 0,9% ao ano. Sobre o valor de mercado do fundo, seu dividend yield está em 0,53%. Vice-ofícios VINO11. O vice-ofícios é um FLL de tipo tijolo que investe em empreendimentos comerciais, sobretudo escritório corporativo. O VIN11 divulga uma taxa administrativa de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido de fundo e um dia atual que chega em 0,58%. XPLONG constituído em 2018. O XPLONG é um fundo de investimento imobiliário de tipo tijolo que, como o nome indica, investe em empreendedorismo e logística. Sua taxa de administração é fixada 0,25% ao ano e o dividend yield é de 0,45%. GR Louveira, GRL V11. Outro fundo de tijolo com foco logística, o GR Louveira, é constituído sob a forma de condomínio fechado com duração indeterminada. O DI do GRLV11 é de 36,85% e sua taxa de administração é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado das costas em tonalidade 10 Guinea 2 Riet Start NR11. Por fim, temos um KNR11, que é um fundo de tijolo residencial com patrimônio dedicado ao empreendedorismo em desenvolvimento. A taxa de administração desse FLE é fixa em 1% ao ano, enquanto o dividend yield registrado foi de 3,92%. Não, 3,92 pontos. O que avalia para encontrar os melhores FLLs. Aqui sabe quais foram os melhores fios para você. É preciso considerar alguns aspectos do fundo. Comparando esse ponto entre diferentes fios, é possível estabelecer um ranking FLL de acordo com o que você elenca como mais ou menos importante. Porém, é necessário lembrar que rendimento passado não é garantir rendimento futuro, ou seja, mesmo que em 2020 esses FLS tenha performado bem, não é possível saber se em 2021 a performance será a mesma. Isso pois trata-se de um investimento de renda variável. A rentabilidade de um investimento desse tipo não é prevível e está sujeita a volatilidade. Alguns pontos importantes para avaliar na hora de eleger os melhores fios. Dividend yield histórico da gestora, índice do setor. Dividend yield, como falamos, dividend yield é calculado rentabilidade do fundo imobiliário. Ele mede em relações
dividendos em relação à cotação atual do ativo. Para análise os melhores FLLS é interessante para os 12 meses do ano. Na hora de calcular o histórico da gestora para escolher qualquer tipo de fundo, incluído os fundos imobiliários, é importante conhecer a gestora e estar por trás dele, pois ela quem irá administrar seus investimentos e fazer a escolha de onde investir. Portanto, é importante pesquisar os sites dos fundos, conhecer a reputação da gestora e pesquisar informações sobre os gestores e sua equipe. E disse do setor os outros pontos importantes para identificar os melhores FLS pesquisando os índices do setor. Eles trazem lista mostrando o desempenho de fundos imobiliários de acordo com alguns critérios. O mais famoso benchmark do setor é o IFIX, explicando antes qual fundo imobiliário paga mais dividendos. Os dividendos são os rendimentos provenientes de fundos de investimento e ações de empregos negociados em bolsa. Não há como determinar qual FLL vai pagar mais dividendos nos próximos meses e anos. O que cabe do investidor, então, é a análise de histórico de pagamentos e seguir boas práticas da escolha de um fundo com esse objetivo. O DI representa uma relação entre o preço da ação ou cota. Nos casos dos fundos, os dividendos distribuídos. Seu número resulta de divisão entre os dividendos pagos por cota e seu valor unitário multiplicado por 100. Assim, quanto mais alto, melhor a sua estratégia. E leve em conta também os fatores perdão. Assim, quanto mais altos, melhores na sua estratégia. Leve em conta também os outros fatores que vão impactar na remuneração dos dividendos. Imóveis. Conheça os imóveis que fazem parte do fundo e onde eles estão localizados. Isso poderá indicar serão valorizados no futuro. Liquidez. Quanto mais investidores negociarem o fundo, maior será sua liquidez. Preço de entrada. Se o valor da conta aumentar, o dividendo irá cair, montando uma carteira recomendada com melhores fundos imobiliários. Então, como análise, os melhores fundos imobiliários é montar sua carteira. Se você inicia, esse será o seu primeiro investimento no setor imobiliário. Uma boa prática é evitar aplicar todo o seu capital em apenas um FLL. Afinal, trata-se de um ativo de renda vulnerável, então o ideal é adotar a diversificação. Mas como diversificar? A ajuda de um profissional faria toda a diferença. Não é aqui na Rico que você pode, além da taxa zero para a corretagem, nossos clientes têm acesso à carteira recomendada da Rico. Nela você vai encontrar os melhores fundos imobiliários do mercado. Periodicamente ela é analisada e ajustada para
resultado, seja desempenho em relações IFX e ao CDI mês. IFX, CDI, carteira valor. Dezembro 19. IFX 10,63%. CDI 0,3%. Carteira valor 22,3%. Janeiro 2020. IFX 3,8%. CDI 0,3%. Carteira valor 10,4%. Fevereiro. IFX 2020 3,7%. CDI 0,3%. Carteira valor 5,6%. Março 2020. IFX 15,8% e 0,3% de CDI e carteira valor 19,1%. Abril 2020. IFX 4,4%, CDI 0,3% e carteira valor 2,00%. Maio 2,1%, CDI 0,2% e carteira valor 2,3%. Junho, IFX 5,6%, 2,2%, carteira valor 7,1%. Julho, IFX 2,6%, CDI 0,2%, carteira valor 0,9%. Agosto de 2020, IFX 1,8%, CDI 0,2% e carteira valor 2,3%. Setembro, IFX 0,5%, CDI 0,1%, carteira valor 0,4%. Outubro, IFX 0,7%, CDI 0,1%, carteira valor 0,1%. Novembro, 1,6% de IFX, 0,1% de CDI, 0,1% carteira valor. Novembro, 1,6% de IFX, CDI 0,1% e carteira valor 1,3%. Em 12 meses, menos 2,4%, 2,9% e 1,7% de meses. Resultado da carteira do IFRS do Rico X, IFX e CDI. Data relatório de dezembro de 2020. Perceba que em 12 meses o rendimento da carteira recomendada foi muito melhor que seu índice de referência mesmo na crise. Se você ficou interessado e quer obter bons rendimentos com FLS, a carteira recomendada pode ser uma boa alternativa. Ao contar com a ajuda profissional, é possível ter resultados melhores do que investir por conta própria. Afinal de contas, reconhecer o mercado a fundo demanda anos de experiência, ainda mais em um setor que está em recuperação. Para investir nessa carteira recomendada, você só precisa abrir a sua conta na Rico. Nos próximos tópicos,
Vamos explicar como aplicar em FLS passo a passo. Lembre-se que, mesmo com a recomendação, você deve ler o relatório e a análise dos ativos, pois a decisão final de investimento é sua. Como calcular a rentabilidade dos melhores fundos de investimento imobiliário? A maneira de definir quais são os melhores fundos imobiliários é calculando o seu rendimento. Para isso, você precisa conhecer o comportamento das cotações e a distribuição dos proventos aluguéis. Basicamente, você pode utilizar 3 métodos de análise. Confira um rendimento por conta. Esse método de cálculo considera a valorização e os proventos recebidos no período desejado. Vamos supor você quer analisar o período de 6 meses. Para isso, utilizarem a seguinte tabela. Legal por conta. Janeiro 1,50, fevereiro 1,50, março 1,40, abril 1,50, maio 1,60, junho 1,60. Cota janeiro R$ 100, fevereiro 101,50, março 103, abril 103,50, maio 104, junho 106,50. Agora você deve somar o valor total dos aluguéis, que é de 9,10. Calcule o desempenho do valor da conta. Para isso, faça a diferença entre o preço final e o inicial. O resultado será de 6,50. Some os 10, com os 6,50, que resulta em 15,60. Por isso, basta dividir em 15,60 pelo valor inicial da cota, que é de R$ 100. Assim, o rendimento será de 15,60 nos 6 meses. Cálculo dos IEDs. O cálculo do IED é um dos mais conhecidos pelos investidores de fundos imobiliários. Vamos utilizar a mesma tabela do exemplo anterior. Mês de aluguel e cota real. Mês de janeiro 1,50, mês de fevereiro 1,50, mês de março 1,40, mês de abril 1,50, mês de maio 1,60. Cota R$ 100 em janeiro, 101,50 no mês de fevereiro, mês de março 1,3, 103, mês de abril 103,50, mês de maio 104, mês de junho 106,50. Cálculo do IED mensal 1,50 barra 100, que resulta em 1,50%. Agora verifica a valorização mensal da conta. Ao fazer isso, para todos elas terem as seguintes tabelas: aluguel por cota, janeiro 1,50, cota 100,0, 100,50, mês de fevereiro 1,150,50, janeiro aluguéis por cota 1,50, cota R$ 100 e é de mensal 1,50
1,50%, valorização da cota 1,50%, valorização total 1,50%. Fevereiro, aluguel por cota 1,50%, 101,50 e IED mensal 1,40%. Valorização da total da cota 1,48%. Valorização da cota 1,48% e total 3,00. Em março, 1,40% por aluguel da cota 1,3%. IED mensal 1,40%. Valorização da conta 1,48% e total 2,88%. Abril 1,48%, 1,50% aluguel por cota 101, conta real R$103 e IED mensal 1,40%. Valorização da cota total por conta 0,49% e total 1,99%. Maio 1,60%, cota R$104 e IED mensal 1,60%. Valorização da cota 0,48%, total 2,8%. Total junho 1,60% aluguel por cota 106,50 IED mensal 1,60%. Valorização da cota 2,40%, total 4,0%. Por fim, vamos calcular os juros compostos de cada mês. 1 mais 0,15 mais 1,3 mais 0,288, 1 mais 0,199, 1 mais 0,208, 1 mais 0,04, 1 mais 100. Asterisco 16,45%. Deseja ao seu FLL rendeu 16,45% em 6 meses, calculando de TIR, taxa interna de retorno. O cálculo da TIR costuma ser utilizado pelos seus gestores dos FIIs. Então, esse pode ser método ideal para você encontrar os melhores fundos imobiliários de 2020. Primeiramente, você deve montar uma tabela dos fluxos de caixa de ativos e gestões em período de análise. Vamos considerar 6 meses. Mês fluxo da caixa, janeiro é 106. Mês fevereiro, fluxo da caixa 1,00. Mês de março 1,00. Fluxo da caixa, abril 1,00, maio 1,00 e julho 1,500. Na primeira linha, adicione-se o valor inicial da cota com sinal negativo, ou seja, o preço pelo qual comprou. Em seguida, preencha com os aluguéis recebidos. Nesse caso, foi de 1,00 em todo mês. Na última linha, você deve colaborar a soma do valor atual da conta do seu fundo imobiliário com o do aluguel do mês atual. Agora basta utilizar a esquadração do TIR conforme mostrada abaixo, onde VPL
o valor presente líquido, capital, valor pago pela cota do FLL, fluxo da caixa, valores do aluguéis mensais, TIR, taxa interna de retorno, T, soma tempo de análise. O VPL é sempre igual a zero. Agora substitua os valores correspondentes aos variáveis. Exemplo acima, o cálculo da TR trouxe o resultado de 8,64%. Ele pode ser interpretado como taxa de atividade do fundo imobiliário em relação aos últimos 6 meses. Esse procedimento mostra a taxa de retorno exista para igual ao retorno do futuro ao do investimento. Portanto, se a TIR aumentar com o aumento, será necessário um retorno cada vez maior, ou seja, ativo se torna inviável, onde acompanhar a rentabilidade dos melhores fundos imobiliários. Saiba como verificar o rendimento e andamento do seu FLL. Ao investir o seu dinheiro nos melhores fundos imobiliários, você precisa acompanhar ele de perto, os seus rendimentos. Para isso, acesse o site do emissor dos FLLs da sua carteira. Você vai encontrar o relatório sobre o desempenho, distribuição de provimentos e estratégia histórica. Se você quer acompanhar as cotações, é só buscar pela sigla do fundo imobiliário no home broker, por exemplo, THRA11 ou KNCR11. Nesse caso, o ideal é conhecer sobre análise técnica. Assim você pode traçar linhas de tendência, pontos de referência e eficiência. Com essa ferramenta é possível encontrar o momento certo para começar e finalizar o investimento. Aqui na Rico, em vez de TV, tem a programação completa dos últimos acontecimentos do mercado. Nossos profissionais analisam diariamente os pregões, inclusive na área dos FLS. Quais os riscos de investir em fundos imobiliários? E no caso dos fundos FLS, há riscos ligados à vacância. Não consegue alugar os imóveis aos quais fundos estão ligados e a inadimplência quanto inquilino não paga o aluguel. Dessa forma você deixa de ter uma renda todo mês e ainda acaba tendo que arcar com o custo de taxas. Com proteção, vale novamente investir nas diversificações. Quanto mais imóveis estiverem atrelados a esse fundo, menor será o risco de que todos eles tenham vacância ou inadimplência. Um valor importante para o investidor é identificar qual o tipo de negócio que ele está ligado. Shopping, saldo comerciais, hotéis, imóveis residenciais, outros cuidados diz respeito à rentabilidade. O fundo ela deve considerar 2 fatores: investidores recebidos e valorização da cota. Dessa forma, o fundo que entregue um yield alto em um mês pode não se repetir no mês seguinte. Se os contratos
estiverem próximo dos vencimentos, posso para investir em fundos imobiliários na Rico com segurança. Aprenda a investir no FL. Os melhores fundos imobiliários de 2020. Então começa a investir em fundo de dinheiro para atingir suas metas. Na Rico, em pouco passos você se torna um investidor de grande empreendimento do Brasil. Para começar a abrir a sua conta, no cadastro é só inserir os seus dados pessoais, criar um login e senha. E aguardar o retorno do e-mail. Depois disso, faça a transferência do dinheiro. Transfira o dinheiro destinado ao FLS da sua conta bancária para a conta da corretora através de testes de mesma titularidade. 3. Vamos às melhores partes de escolha e fundos imobiliários. Acesso ao BOC e digite a sigla de aquelas que você quer investir. O ideal é resolva um tempo para tomar decisões com calma. Já sabe qual FLL aplicar, então estipule o preço de compra, quantidade de cotas e envie a ordem. Na Rico, a taxa de corretagem é 0. Então, estipule o preço de compra, a quantidade de cotas e envie a ordem. Na Rico, a taxa de corretagem é 0 para os fundos, ou seja, você pode investir em diversos deles sem pagar nada. Lembre-se de que a quantia mínima é de uma cota e que o horário de negociação é durante os pregões da B3, que é das 10 às 11, das 10 às 6 horas da noite. Depois de enviar a ordem de compra, é só aguardar que o investidor venha no preço desejado. Você acaba de adquirir e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Muito simples, não é? Pergunta frequente sobre os fundos imobiliários. Ao chegar até aqui, sem dúvida, você aprendeu mais sobre os investimentos em fundos imobiliários. Porém, ainda não pode existir algumas questões não respondidas e por isso que selecionamos as principais perguntas e respostas sobre o assunto. Confira o que são dividendos yield. Os dividendos yield, que podem ser traduzidos como rendimento de dividendos, e indicados que medo a relação entre os dividendos pagos por uma ação ou fundos imobiliários em relações à cotação atual do ativo. Então, se DIN de um fundo é de 5% que diz que ele paga como dividendo de 5% do valor da cotação atual, valor usado no cálculo. Para calcular o DIN, basta pegar o valor dos dividendos pagos pelo FLL e dividir pela cota do fundo. Como o DIN dado em percentual, basta multiplicar o resultado da divisão por 100 para chegar ao percentual do DIN. Como a variação na taxa Selic afeta os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de papel e os fundos híbridos possuem aplicações em títulos que
podem estar atrelados à taxa Selic e ao CDL, como LCS e CRLS. Nesse sentido, quando há uma queda na taxa de juros, os títulos desse fundo tendem a render menos, o que pode afetar o resultado do FLL. Quando a taxa Selic cai, também as aplicações de renda fixa tendem a ficar menos atraentes. Isso porque a maior parte desse produto é atrelado à própria taxa ou CDI. Nesse sentido, existe uma tendência de que os investidores migram para ações da renda variável que são mais rentáveis, incluindo os fundos imobiliários, que traz maior liquidez para esse mercado e pode causar um aumento nos preços dos fundos em decorrência da maior demanda. Além disso, no caso dos fundos com participação em imóveis físicos, o desempenho pode ser afetado positivamente pelo aumento da demanda de imóveis por parte de empresas, como operações de renda fixa, rendimento cada vez menos. Existe uma tendência do aumento da procura por galpões de logística e outros imóveis, e isso afeta no preço dos aluguéis, melhorando a rentabilidade dos fundos. Além disso, o índice de vacância tende a cair, o que é excelente para o FINS. Quais os custos de investir em fundos imobiliários ao invés em FLS? Você se deparar com 5 custos básicos. Eles podem variar um pouco dependendo do fundo ou da corretora. Lembrando que na Rico a taxa de corretagem é zero para os fundos. Taxa de corretagem é cobrada pela corretora na hora ao comprar ou vender sua conta. Taxa de custódia, cobrança pela mensalmente pela instituição para manter seus investimentos. Taxa de administração cobrada pelo FLL para cobrir os custos de administração e gestão do fundo. Taxa de performance pode ser cobrada quando o desempenho ou fundo é maior que o esperado, ou seja, o fundo entrega mais que o prometido. Pode existir a cobrança da taxa de performance em momentos cobrados pela B3, sendo que o valor da taxa é um percentual da compra e venda. Contas na hora de investir. FLS não deixe de avaliar os custos na sua corretora para garantir o melhor resultado da aplicação. Quando é o mínimo para investir em fundos imobiliários, cada fundo tem seus valores específicos. Lembrando que o investidor precisa adquirir uma conta e seu preço varia de acordo com o porte fundo, patrimônio envolvido. Há cotas por menos de 100 e outros custam mais de 1.000, por exemplo. A carteira recomendada da Rico, por exemplo, uma cota do fundo CPTS11 custa 97,20. Valor de dezembro de 2020. Quais são os fundos imobiliários mais baratos de investir? Na Rico você encontra diversas opções de investimentos em fundos imobiliários. A taxa de corretagem é zero e a atribuição é de 20% sobre o ganho capital. Além disso, a Bolsa de Valores conta atualmente com a
mais de 500 fundos imobiliários listados, portanto, opção não falta. E como você viu, dá para comprar sua primeira cota por valores que cabem no bolso. O mais importante é realizar uma boa pesquisa e procurar fundos imobiliários diversificados que atuem em vários segmentos, como shoppings, hotéis, loteamentos e construções que continuam sendo erguidos em algumas cidades, mesmo com a pandemia do coronavírus. Como funciona o IR para fundos imobiliários? Para o investidor pessoa física, ou o imposto de renda dos FLS, índice somente sobre o lucro proveniente à venda das cotas. Neste caso, a alíquota é de 20% já recebido de provimentos para inseto de IR, desde que se cumpriram 3 requisitos. O investidor possua no máximo 10% das cotas do FLL. O FLL tem pelo menos 50 investidores, pessoas físicas. As cotas sejam negociadas apenas pela Bolsa de Valores ou mercado de balcão. Para os investidores, pessoas jurídicas, a tributação de 20% tanto sobre o lucro da valorização das cotas quanto sobre o rendimento. Como merece a investir hoje na Rico? Os fundos investimentos imobiliários são uma ótima forma de realizar suas metas financeiras, combinado com os mais diversos objetivos e perfis de investidor. Se você procura uma aplicação assim, não perca mais tempo. Abra sua conta na Rico e aproveite todas as vantagens de ser nosso cliente. Com a gente você pode investir em FLS e em minutos outro produto de renda fixa variável. Comece agora a conclusão. Investir nos melhores fundos imobiliários pode ser um bom ponto de partida se você deseja ter rendimento com imóveis. O investimento nesse setor costuma trazer bons resultados, principalmente no médio e longo prazo. Porém, os imóveis físicos podem sofrer com a falta de liquidez e os custos associados. Para mantê-lo com os FLS, é possível eliminar esses fatores de acordo com o ranking dos melhores fundos imobiliários ativos em escritórios corporativos. Galpões logísticos tem trazido bons rendimentos para 2021, conforme a crise do coronavírus se aproxima no fim. A previsão de crescimento do setor, principalmente dos fundos relacionados ao consumo, como os FLS, os shoppings, galpões logísticos. Então, este pode ser o momento certo para adquirir os melhores fundos imobiliários a preços dos custos. Você está começando agora. Os melhores alternativas costumam ser a carteira recomendada, reconhecida, para ter acesso aos melhores fundos imobiliários do mercado e fazer o seu dinheiro render de verdade. Para preço justo, você está começando agora. A melhor alternativa costuma ser carteira recomendada. Para ter acesso aos melhores fundos imobiliários do mercado é fazer o seu dinheiro render de verdade. O primeiro passo é abrir a sua conta. Sem conta que você investe com taxa zero, isso mesmo, sem custo. Aproveite que você já está aqui e comece agora. Gostou desse artigo? Então deixe um comentário.